Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 40 de Ciências. Na nossa aula de hoje, nós falaremos um pouquinho mais sobre a orientação solar. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são relacionar o movimento do Sol com o movimento de rotação do planeta. Vamos também perceber que ao longo do dia a posição das sombras elas mudam. Vamos também comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras. Então, só para início de conversa, pessoal, nas nossas aulas nós andamos estudando um pouquinho sobre a funcionalidade das máquinas e também a praticidade para a vida cotidiana. Na aula de hoje, nós veremos as formas de orientação e a mais antiga que existe é pelo astro-rei, pelo Sol. E essas orientações, nas primeiras civilizações, como é que elas se sucederam? As atividades dos humanos primitivos, elas estavam ligadas à sobrevivência, o que incluía a busca por comida e abrigos. Esses abrigos deveriam ser seguros para que eles pudessem se proteger do frio e também dos predadores, principalmente durante a noite, que é um momento que a gente está mais suscetível a um ataque, animal. Como não existiam os relógios, a forma de orientação principal e a base deles era a luz do dia, ou seja, eles utilizavam o Sol como um instrumento, no caso, uma ferramenta, como se funcionasse mesmo como um relógio, para que eles tivessem essa noção de dia e de noite. E daí nós vamos ter o nosso astro-rei. Quem é ele? É o Sol. Vocês aí do quarto ano, vocês já observaram que o Sol, ao longo de um dia, vocês perceberam que ele muda de posição? Às vezes vem algumas nuvens e tampam, mas ele sempre está lá. A impressão que temos é que ele se move ao entorno da Terra. E a Terra, o nosso planeta, ele parece que está parado, não é mesmo? Não é essa sensação que a gente observando o Sol parece que é ele que está se movimentando e a Terra parada. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais que não é bem isso que acontece. Isso não é verdade. Os dados científicos, pessoal, eles mostram que é a Terra que ela gira em torno do Sol, do nosso astro-rei, como vocês podem perceber aqui na imagem. A Terra, ela tem um movimento dela mesma, mas ela também vai circular, vai dar uma volta completa ao redor do Sol. Nós vamos ter essa impressão contrária, que no caso a Terra está paradinha e o Sol está se movimentando, porque nós olhamos o mundo, onde, a partir da nossa própria referência, a partir de nós mesmos, da nossa impressão em relação às coisas. E na antiguidade, como já falei, eles utilizavam o Sol como um instrumento para medir o tempo. Os astrônomos mais antigos, eles também, que era um pessoal que estudava as estrelas, o Sol, a movimentação, eles também achavam que o Sol se movia ao entorno da Terra. E os primeiros modelos do nosso sistema solar colocavam a Terra, pessoal, no centro do sistema. E esse conhecimento desses astrônomos e também dessa época é chamado de modelos geocêntricos. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, de geografia, geralmente vem de terra e cêntrico vem de centro mesmo. Então, geo é o estudo da Terra e cêntrico, centro. Então, por isso eles tinham essa ideia que a Terra era o centro do universo. Aqui a gente vai ter um modelinho de como esses astrônomos, eles achavam que era um modelo geocêntrico.
a gente pode perceber que tem outros planetas e até mesmo o Sol, em um menor tamanho, movimentando ao entorno da Terra. E a Terra que está com aquele Tzinho ali, e em azul maior, certo? E ela paradinha e os outros planetas e o Sol ao redor dela. Então esse modelo ficou conhecido como modelo geocêntrico. Mas nenhum dos modelos geocêntricos ele conseguia explicar as observações cada vez mais precisas desses astrônomos. E assim, eles tiveram que ser substituído esse modelo geocêntrico, foi deixado de lado, por outro que colocaria o Sol no sistema, no centro do sistema, no caso, e a Terra em terceira órbita, ou seja, ali esses novos astrônomos e esses novos estudos dariam o nome de sistema heliocêntrico, onde a Terra movimenta ao redor do Sol e o Sol é o centro. E aqui daí nós temos um modelo mais preciso desses astrônomos, que foi com o passar dos anos mesmo, passar do tempo, que eles foram descobrindo. E sempre, a cada ano, eles fazem novas descobertas. Então ali a gente vai ter o Sol no centro do universo, certo? No centro do sistema. Os planetas circulando e a Terra em terceira órbita ali, circulando ao entorno do Sol. Esse é o modelo heliocêntrico. E apesar, pessoal, de sabermos de tudo isso, a impressão ainda é que nós temos ao observar o Sol é que ele realmente está se movendo ao entorno de nós. Sendo assim, chamamos esse movimento de movimento aparente do Sol. Então, quando a gente tem essa sensação que ele está se movimentando, a gente vai dar o nome de movimento aparente do Sol. Grave bem, porque vai fazer parte da nossa atividade. E esse movimento aparente do Sol, como é que ele funciona? Dois movimentos da Terra, eles são bem importantes para nós, né, por estarem relacionados com o dia, que seria o dia de 24 horas, e também com o movimento do ano. O ano, ele tem 365 dias e 6 horas. Então, são dois movimentos que a gente vai ver agora. Tem o movimento de translação da Terra, que é em torno do Sol, e esse movimento de translação, que a Terra está passando ao entorno do Sol, vai ter uma sequência, né, de dias. E também ele vai determinar, pessoal, as estações. Quem são as estações? As estações do ano? O verão, outono, primavera, inverno. Então, esse movimento de translação da Terra, quando a Terra está ao redor do Sol, ele é conhecido como translação e vai dar as estações do ano, principal base. Já o movimento de rotação da Terra, ou seja, quando a Terra está se movimentando ao entorno dela mesma, ou seja, ao entorno do seu próprio eixo, ela vai gerar o dia de 24 horas. Esse movimento, ele é responsável pela impressão que temos de que o Sol, ele gira ao entorno da Terra, nascendo e se pondo em uma sequência sem fim. Os nossos antepassados, isso vamos contar há muito tempo atrás. Os nossos antepassados, eles vão dizer que o Sol ele nasce exatamente a leste e se põe exatamente no oeste todos os dias. Essa é a ideia que eles tinham, porém eles não sabiam sobre o movimento aparente do Sol. E ainda que observando o movimento do Sol, é possível também encontrar os 4 pontos cardeais. Esses pontos cardeais principais são o norte, o sul, o leste e a oeste. Então a gente pode perceber mais ou menos aqui através da nossa imagem. Tem um menininho e ele está com o seu braço direito, certo? Apontado para leste e o seu braço esquerdo para
oeste. Na frente dele vai ter o norte, aqui na minha frente poderia também dizer que tem o norte, e atrás dele o sul. Então ali a gente tem uma marcação mais ou menos desses 4 pontos cardeais. E o Sol, segundo ali a nossa imagem, segundo o que eles pensavam e os registros dos astrônomos, é que o Sol sempre vai nascer a leste. E agora eu convido vocês para fazer uma experiência. É bem simples. Aponte o seu braço direito para a região onde onde o Sol vai nascer. E com o braço esquerdo, a região onde ele se põe. Na sua frente vai estar o norte e atrás de vocês vai estar o sul. Mas existe também, pessoal, um jeito de achar os pontos cardeais com maior precisão. Em vez de você ficar parado apontando as regiões, coloque uma vareta ou uma haste de madeira no chão e observe a sombra, isso mesmo. Vocês vão observar uma sombra dessa haste, mas essa haste ela precisa ficar bem fixa na terra mesmo, tá? Para daí vocês observarem ao longo do dia como é que essa sombra vai estar se movimentando. Aqui eu trouxe um modelinho para vocês, que ela é uma haste de madeira, tá? Então, a princípio, vocês vão observar que de manhã a sombra vai estar posicionada de um lado, lá de manhã cedinho, quando o sol tá amanhecendo, pelas 8 horas, ainda no período da manhã. Vocês podem observar ao meio-dia como é que está essa sombra e também lá no finalzinho da tarde, perto das 3h30, 4 horas da tarde, como é que está essa sombra e vocês vão me contar um pouquinho sobre o que vocês observaram. Nesse modelo aqui, a gente sabe, na telinha vai estar a sombra por um lado, do lado da tarde, e na sombra também, de uma outra forma, do lado da manhã. E essa haste, no caso, vai estar representando também os pontos cardeais. E fazendo isso, pessoal, você terá construindo um equipamento muito, mas muito usado na antiguidade, para observar o movimento aparente do Sol. E o nome desse equipamento, que eu falei que era uma haste, ou uma vareta que vocês tenham em casa, é um gnomo, tá? Não é um gnomo daqueles pequenininhos, não. Não, é um gnomo que ele vai marcar a questão da sombra. E você vai ter também um movimento parecido com o da figura ao lado, que ele vai mostrar a variação dessa sombra. E ali também é um modelinho do gnomo, numa vareta vermelha, que ela também foi colocada no solo, e ela também foi observada ao longo do dia. Então, esse instrumento, como eu falei para vocês, não existia os relógios assim normais, não existia a tecnologia que tem hoje. Porém, os nossos antepassados também precisavam marcar o tempo, as horas, e uma forma que eles se baseavam, com toda certeza, era esse instrumento, o gnomo, que ele marcava o tempo através das sombras. Nessa outra figura, pessoal, nós podemos perceber a posição do Sol para alguns pontos das sombras vistos na figura anterior. Nela é possível observar que quanto mais alto estiver o Sol, menor vai ser a sombra. Ou seja, a sombra ao meio-dia é menor do que a sombra ao entardecer, ao amanhecer e também ao entardecer. Então, vocês vão observar bem no ponto do meio-dia como é que será essa sombra vai estar. Aqui a gente tem também um modelinho de algumas horas, 2, 3, 4, 5 da tarde, 6, 7, até o finalzinho. Como é que fica essa sombra? E também vamos ter essa vareta. E vocês vão poder observar de casa, vão poder confeccionar esse instrumento. E a utilização do gnomo na antiguidade, ele permitiu, no caso, estudar o movimento aparente do Sol
ao longo do dia e também ao longo dos anos, porque a cada ano também foi se modificando essa maneira, no caso, de medir o tempo, de medir o dia. Então aqui também nós temos um modelinho que ele começou ali às 9, às 10 está em outra posição, às 11 em outra posição, meio-dia ele está bem fixo junto com a haste, também mudou a posição da nossa sombra. Às 13, às 14 e às 15 horas a gente vai ver a posição. Além do sol estar se pondo, a gente também vai ter essa movimentação das sombras na haste ou no gnomo. E o que nós podemos observar, pessoal? Que o sol ele não nasce exatamente no mesmo ponto todos os dias. Então isso já é uma mentira, não significa que ele nasce todos os dias a leste. E nem sempre ele vai se pôr no mesmo ponto, ou seja, que o movimento aparente no céu ele vai mudar também ao longo dos anos. Vocês já perceberam que, por exemplo, ao longo de um ano, a luz do sol ela pode entrar em determinados cômodos de sua casa durante o inverno ou durante o verão? Se vocês não observaram ainda, fiquem em algum cômodo da casa e vocês observem durante um período, né? Seja ele numa estação do inverno ou numa estação do verão. O que vai acontecer com aquela sombra aí dentro da sua casa? E isso também ele vai mostrar o movimento do sol, ele muda ao longo do ano também. Nós sabemos que o ano tem 365 dias e 6 horas, exceto os dias que tem, no caso, 366 dias, que são bissextos. No verão, o sol ele vai se movimentar mais, tá? Um pouquinho mais rápido, em uma órbita mais perpendicular, à linha do Equador. Então nós também temos um esquema que temos o eixo da nossa Terra, que ela faz o movimento de rotação, o movimento ao entorno dela. Vamos ter os polos celeste ao norte e polo celeste ao sul também. E a linha do Equador, que a gente vai ver um pouquinho mais, que é uma linha imaginária que vai dividir o nosso planeta Terra. Já no inverno, pessoal, a órbita aparente do Sol, ela vai estar mais deitada ou mais paralela a essa linha do Equador, como mostra a figura aqui abaixo. Então, no inverno também nós temos essa mudança do Sol e, consequentemente, a mudança também dessas sombras que a gente tem estudado. E assim, pessoal, um gnomo, ele tornou possível perceber a variação desse movimento aparente do Sol, mostrando que o astro ele não nasce exatamente todos os dias no mesmo ponto. Então, ele vai se modificando ao longo dos dias e também ao longo dos anos que se passam. E eu vou lançar mais um desafio para vocês, que para vocês poderem verificar se mesmo o Sol ele nasce todos os dias no mesmo ponto, vocês vão bater uma foto do Sol todos os dias naquele mesmo ponto. Se for, digamos, na janela do seu quarto, lá você vai tirar todos os dias, pelo menos umas 4 fotos. Ou seja, você escolhe o local para tirar as fotos e usa exatamente esse mesmo local todos os dias sem alterar. Aqui eu trouxe um modelinho para vocês, só que o meu modelo, ele não é do nascer do sol, tá, pessoal? Ele é do pôr do sol mesmo. Então é lá em Volta Grande, na minha cidade vizinha, Rio Negrinho, todos os dias tirado do mesmo ponto na localidade do distrito de Volta Grande. Então nós temos ali, a partir do dia 10/6, um modelinho, o mesmo horário, 17h30. 11/6, também 17h30, a gente já vê um pouquinho sol, pouquinho de sol, mais nuvens. Dia 12/6 também, o sol já está em outra posição.
E dia 15/6, no mesmo horário, das 17h30, totalmente modificado. Então, isso é para provar mesmo que o Sol, tanto o nascer quanto o pôr dele, ele não é exatamente igual todos os dias. Mas eu quero que vocês façam a experiência aí na casa de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Até a próxima!